Oi pessoal, essa semana nós vamos explorar uma porção que é o coração da tradição judaica, a porção de Mishpatim. Muitos de vocês já sabem que a Torá tem várias leis e ensinamentos para guiar o nosso caminho, 613 leis. Mas essa porção em especial, que vai de Êxodo 21:1 até 24:18, é basicamente um manual prático de como viver uma vida justa e moralmente responsável. E é por isso que ela aborda uma miríade de questões. Desde leis do âmbito das relações interpessoais até questões de propriedade e de responsabilidade civil. Aí, talvez você pode pensar, mas as leis que estão lá devem já ser todas arcaicas, né? São talvez leis que não têm valor nenhum para nós hoje no século XXI. Bem, é aí que você se engana. Muitas dessas leis são guia jurídico legal até hoje, tá? Não só no judaísmo, mas até em outras sociedades. Então é assim que entre as leis dessa porção, nós temos mandamentos, por exemplo, para disputas civis, punições para crimes como roubo, assassinato, etc. Então é interessante notar, só de passagem, que existe um debate acadêmico, por exemplo, sobre a influência que essas leis podem ter tido em outras culturas e sistemas legais ao redor do mundo. Por sua vez, também é curioso ver que no Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis da antiga Mesopotâmia, existe às vezes semelhanças impressionantes com as leis da porção de Mishpatim. Eu e Yair, a meu ver, acho que esse paralelo cultural e histórico só demonstra como é que os princípios éticos e morais contidos na Torá transcendem fronteiras, culturais e temporais. Nós estamos falando aqui de valores que todas as culturas e sociedades estão buscando ao longo da história da humanidade. Então, embora uma análise histórica não seja exatamente o foco aqui do nosso vídeo, se a gente parar para analisar as leis de Mishpatim nas óticas dos segredos da Kabbalah, a gente vai ver que elas não são apenas regras arbitrariamente impostas, mas sim manifestações de princípios espirituais que regem o universo. A Kabbalah nos ensina que as leis da porção de Mishpatim, por exemplo, não são só regras para serem seguidas, mas sim expressões divinas de como a gente tem que viver em harmonia com o universo. Elas nos guiam não apenas nas nossas interações com os outros, mas também na nossa jornada espiritual em relação com a luz do Criador. Se a gente entender isso, a gente é capaz de nos conectar mais profundamente com o próprio Criador e viver uma vida mais plena. Então eu queria começar a ver com vocês alguns aspectos de como a porção de Mishpatim pode nos guiar, não só em questões legais, mas também no nosso crescimento espiritual e moral. E o primeiro grande ensinamento nesse sentido, eu acho que é o de responsabilidade. Responsabilidade nas nossas interações cotidianas. O conceito é bem simples, Assumir a responsabilidade por nossas ações e pelas suas consequências, tanto positivas como negativas. Só que quando eu falo isso, eu não estou me referindo apenas a assumir a culpa depois que algo deu errado. Para Kabbalah, estamos falando de viver sempre responsável pelo que você faz. Uma pessoa conectada espiritualmente é aquela que está sempre ciente do que ela está fazendo, das prováveis consequências dos seus atos e que aceita isso. Isso é ser responsável. É o contrário, por exemplo, da pessoa que age por agir, sem pensar, sem ponderar as consequências e que nesse sentido, então, é irresponsável. Percebe que não se trata de assumir a culpa na hora do erro? Nós estamos falando de algo mais, de ser responsável por sua vida, por suas decisões, por suas escolhas. Agora, mesmo quando a gente fala de ser responsável pelos erros, como a maioria das pessoas entende o conceito, na hora que tudo dá errado, ser responsável e assumir a culpa, nós não estamos falando só disso também. Isso é importantíssimo, claro, e em especial numa época ou numa cultura em que parece que a tendência às vezes é o oposto, Parece que às vezes o que é valorizado é o ser esperto, é fazer as coisas e não ser pego, conseguir se safar. Então assumir a responsabilidade é extremamente importante, claro, mas não é só isso. Senão também a gente pode ver algo que hoje também está se tornando comum, que acontece assim: o sujeito é uma figura exposta na mídia, por exemplo, ou ele é pego errando e o caso dele viraliza, porque alguém filmou, como dizem por aí. Aí ele grava um vídeo dizendo que ele errou, que ele sente muito, que está ali para reconhecer o erro, tal. E às vezes ele vem junto com alguma desculpa esdrúxula, que mais piora o quadro, na minha opinião, do que melhora. Ele fala que agiu assim porque estava sob efeito de remédio, ou porque estava embriagado, etc e tal. Mas como eu disse, não é disso que se trata. Não é postar um vídeo falando assumir o erro, não é isso. Embora seja nobre. Responsabilidade é buscar reparar qualquer dano causado aos outros. Então a questão é, eu fiz XYZ.
Tá, estava embriagado, usando remédio, sei lá o que. Ótimo. Peça desculpas, mas contate as vítimas. Não precisa esperar a justiça, a lei mandar ou algo do tipo. Veja como você pode reparar o caso. É conversando com a pessoa, é ouvindo ela falar o que ela sentiu com seu ato, é indenizando e ressarcindo ela. De novo, ainda que a lei não tenha te condenado a nada, percebe? É se comprometer a tentar desfazer as consequências negativas que podem ter advindo do seu ato. É disso que nós estamos falando. Eu nem preciso dizer que isso aqui é um padrão de comportamento altíssimo, né? Muitas vezes bem difícil de a gente ter até a coragem de empregar e de aplicar. Mas é por isso que a Torá é a Torá, né? E é por isso que eu disse que estamos falando aqui de princípios que te conectam diretamente com o divino. É nessa mesma vibe, por exemplo, que a porção de Mishpatim vai falar, milhares de anos antes de existir lei trabalhista, da importância de nós tratarmos os trabalhadores com dignidade e com respeito. Sejam aqueles que trabalham na nossa casa, né? Sejam aqueles da nossa comunidade, que trabalham ali na nossa rua, no bairro, ou nas nossas empresas e nas indústrias. A Torá sabe que é muito normal, mas não legal, é muito humano a gente olhar de maneira errada para um trabalhador. A gente achar que ele é inferior, que ele é um serviçal, que ele é submisso, que ele é desprovido de vontade, de humanidade, etc. E é isso que a Torá quer evitar. Não é. O trabalhador é um alguém igual a você, em outra posição, em outras circunstâncias da vida, mas igual a você na sua essência. E idem para os chamados vulneráveis da sociedade, né? E aqui daria para ficar uma hora falando do tema. A porção de Mishpatim aparece e pede para a gente pensar em como nós estamos tratando os menos privilegiados e os necessitados, que na Torá são representados pela viúva, pelo órfão e pelo estrangeiro. De novo, ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de dar dinheiro para sustentar essas pessoas, né? Não é dar esmola, isso não é de tzedakah. A questão é demonstrar compaixão e solidariedade, ainda que você não tire um tostão do bolso. É o trato humano essencial. Eu posso dar uma nota de R$100 para ajudar a sustentar um órfão e fazer isso do modo errado, digamos, pela Kabbalah, se eu não tratei aquele órfão como um ser humano, mas como um objeto. Por outro lado, eu posso dar um bombom para esse órfão, e do ponto de vista material eu sei que não é muito, não resolve a fome dele, não supre as necessidades dele, mas do ponto de vista espiritual, pode ter sido da maneira perfeita, se foi feito do jeito humano. Vendo aquele órfão como quem ele é, olhando nos olhos, conversando, tratando como um igual. De novo, em posições e circunstâncias diferentes de vida, mas como um igual. E para você ver como a Torá vai longe, eu falei agora do elemento humano, né? Você poderia achar que fica por aí. Não, a Torá entra inclusive no elemento animal. Novamente, muitos anos antes da lei de proteção aos animais, que aqui no Brasil deve ter o quê? 20 anos, 30 anos, a Torá já falava de respeito pelos animais. Tratar os animais com bondade, com compaixão, não permitir que os animais sofram. Tá? O que todos esses exemplos que eu dei mostram, e teria vários outros para citar nessa porção, é que nós não podemos buscar apenas o cumprimento externo das leis, mas que nós precisamos também cultivar uma consciência ética e espiritual que nos guie na tomada de decisões em todas as áreas da vida. A lei escrita e física, ela vai até um ponto. Ela está ali para garantir o mínimo necessário, digamos assim. Mas ela não te ensina a elevação espiritual. Isso tem que vir de você. A lei vai falar para você ressarcir ou indenizar a vítima que foi prejudicada. Mas a lei não vai pedir que você se arrependa e que você faça pazes, se for o caso. A lei vai pedir que você destine parte do seu dinheiro ou dos impostos para as ações sociais, para ajudar os pobres. Mas ela não vai te ensinar a ter compaixão dos vulneráveis. A lei vai te dar todos os pormenores de como você tem que tratar o seu trabalhador. Nesse caso, por sinal, dizem que a lei brasileira é uma das mais completas do mundo. Mas ela não vai te falar para não se sentir arrogante ou superior ao trabalhador, ou para não ver o trabalhador como objeto. Então, a parte das leis que visam a buscar o correto, a compaixão e o respeito, por exemplo, não estão escritas. Esses são princípios espirituais que a pessoa tem que captar por si só e internalizar na sua vida. É isso que na Kabbalah a gente chama Tikkun Olam, reparar o mundo. Se eu entender o Tikkun Olam, eu automaticamente estou seguindo as leis, mas o inverso nem sempre é verdadeiro. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pela audiência e espero que as reflexões de hoje tenham sido úteis.
Vou aproveitar para te convidar a comentar e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que você acha que podem se interessar e também te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para desse modo continuar me ajudando a produzir mais conteúdo de Kabbalah, de pensamento e de espiritualidade judaicos. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.